E aí, pessoal, hoje eu vou complementar o vídeo anterior falando sobre classes estáticas. Hoje eu vou focar na parte como a gente pode utilizar essas classes de uma forma um pouco mais simples, esses métodos também, e falar também de uma coisa muito interessante, ou menos eu acho muito interessante, que são os construtores das classes estáticas. Então vamos direto aqui para o código. Só retomando, recomendo que você veja o vídeo anterior que eu falo mais sobre classes, métodos, etc, essas coisas estáticas, e aqui eu vou focar só nesses dois pontos. Só retomando aqui, ó, a gente tem de baixo para cima, ó, uma classe matriz que tem só esse estoque geral aqui. Não vai importar muito o que eu estou fazendo aqui para o que eu vou mostrar, mas só para que vocês não fiquem perdidos. Então eu tenho aqui esta classe matriz, essa é uma classe estática, então eu não posso instanciar essa classe, e que ela tem essa propriedade aqui, ó, estoque geral estática. Logo acima eu tenho uma classe filial, que é o que eu efetivamente uso no código mais acima, e dentro dessa classe filial, em algum momento eu chamo, ó, a classe matriz e puxo dela o estoque geral. Eu também tenho um método estático nela, mas o mais importante vai ser a chamada da matriz, que é uma classe estática, que é onde eu vou colocar o nosso construtor. E aqui em cima, esse código aqui, onde eu crio duas filiais, né? Eu instancio a classe filial e chamo elas. Automaticamente, quando eu chamar aqui, por exemplo, o alterar estoque vai ser chamado aqui dentro da classe filial, que por sua vez vai chamar o estoque geral lá na matriz, que é uma classe estática. Mas vamos trabalhar aqui. Eu vou levar a classe matriz lá para cima, só para facilitar a nossa visualização. Não importa aqui a ordem onde elas estão. Vou criar um construtor, e aqui o construtor tem que ser diferente de um construtor normal de classe. Deixa eu mostrar só o construtor normal de uma classe não estática aqui. A gente utiliza esse setor aqui, que é um atalho. Então ele nos dá aqui, ó, public, filial e o código que eu quero colocar. Eu também tenho um vídeo sobre construtores, dá uma olhada, eu vou deixar tudo linkado aqui para que vocês entendam exatamente qual é a função de um construtor. Num resumo muito simples, um construtor é um método ou vários métodos, dependendo do tipo da classe, eu posso ter vários métodos que são executados quando a nossa classe é instanciada. Isso é uma classe não estática. Numa classe estática, eu não posso usar o public, igual eu estou utilizando aqui, eu substituo ele pelo static. Eu também não posso ter parâmetros, só posso ter uma classe estática, ele só pode ter um construtor, e esse construtor não pode ter parâmetros. E o que vai acontecer aqui? A primeira vez que eu chamar a minha classe estática, ela vai executar o que está no construtor. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou comentar tudo isso, já eu uso novamente. Olha aqui o que aconteceu. Nesta primeira linha, a linha 10, a gente acessou uma matriz estoque geral para pegar o valor que está lá. Neste momento, eu vou fazer passo a passo. Nesse momento, o construtor foi chamado, o construtor aqui da nossa classe matriz. Aí eu imprimi esse teste, não utilizei a classe matriz, escrevi aqui chama novamente, ó, chama novamente, também não usei o matriz, e no último aqui, ó, nesse último zero, eu usei novamente o matriz. Só que dessa vez o construtor não foi chamado, porque o construtor de uma classe estática, ele é chamado somente uma vez durante a execução. Diferente, eu vou mostrar isso também, de um construtor de uma classe não estática. Vou colocar um breakpoint aqui, a gente vai rodar esse código, vamos ver onde ele bate aqui, ó. Ó, bateu aqui. Se eu puxar call stack para saber qual foi o código que eu executei antes, foi o linha 17, porque ele tá dando um get aqui, mas antes disso, quem que foi? O linha 10. Então a gente tem a stack, a pilha de chamadas. Primeiro a gente olhou aqui, ó, a gente pediu, vai lá na classe matriz e me puxa o estoque geral. Isso aqui é um get. É o get desta propriedade. Bateu aqui. Na hora que bateu aqui, ele sabe, opa, alguém está chamando aqui a classe matriz. A gente ainda não executou o construtor. Executa o construtor. E aí a gente faz aqui a chamada do construtor. E aí o que a gente vai fazer? Vou fazer no F10 aqui, ó, para ir no passo a passo. Ele chamou
voltou para o get, devolveu a informação para o estoque geral, fez a linha 11, executou a linha 12, foi para a linha 13. E quando eu der o F10 aqui, ele vai novamente puxar aqui uma matriz estoque geral, imprimir para mim e chegou ao final da execução desse código. E quando eu chamei o estoque geral, ele não bateu aqui embaixo de novo, porque é somente uma vez. Eu vou mostrar para vocês a diferença numa classe não estática. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar construtor não estático, só para não nos confundir nenhuma vez. E vou voltar isso daqui. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Vou colocar também um breakpoint e vamos executar. Ó, já bati no não estático. Vamos na call stack. Já na linha 1. No momento que eu instanciei aqui a classe filial, já bateu no construtor dela. Aí legal, vai fazer o que tem que fazer aqui, ó, e vai voltar. Passou para a linha 2. Quando eu executar a linha 2, eu vou dar um F5. Ele bateu de novo. Ele caiu aqui no construtor não estático chamado. Vamos ver a call stack, ó, linha 2. Já aqui na linha 2. Então, toda vez que eu instanciar uma classe do tipo filial, ela vai chamar o construtor. E a gente tem também, não vou entrar muito nesse assunto, porque é assunto do outro vídeo, eu posso fazer uma sobrecarga desse método. Eu podia criar aqui uma filial que fizesse isso daqui, ó. Peça um parâmetro na inicialização. E aí aqui em cima eu poderia passar, ó, o parâmetro, que no nosso caso é um ID, e aí ela chamaria ou uma ou outra. Não chama as duas. Construtor com parâmetro. Se eu rodar aqui, ó, bateu aqui, ó, construtor com parâmetro chamado. Porque eu tô aqui, ó, passei com parâmetro. E quando eu passar, vou dar um F5. Quando eu passar o próximo, já tô na call stack aqui, ó, linha 2. No próximo eu não tenho parâmetro. Então essa é a diferença. Diferença central aqui é: o estático é chamado somente uma vez durante a execução de todo o seu programa, não interessa quantas vezes você usar essa classe estática, ele vai chamar somente uma vez, não pode ter parâmetros diferente da outra e não pode, obviamente, como não pode ter parâmetro, também não pode ter sobrecarga. E para que você utilizaria isso? Bom, você pode utilizar para várias coisas, mas nesse nosso exemplo simples aqui, o principal, ó, repara que o estoque geral ele está sempre zerado. Toda vez que a gente chamou aqui, ó, nessas linhas aqui, tanto nessa aqui quanto nessa aqui, veio o valor zero. Eu poderia fazer aqui uma chamada a um banco de dados. Lógico, aqui eu não estou fazendo, é simplesmente um exemplo, mas poderíamos chamar um banco de dados, consultar uma API, fazer qualquer coisa, um arquivo texto, etc. Com o valor que a gente achar nessa consulta, a gente preenche aqui o estoque geral e aí a gente vai ver que o nosso valor aqui ele não é mais zero. Ó, 100, 100. Então agora eu tenho um valor, eu consultei alguma coisa, isso aqui ganha um dinamismo. E por último, mas não menos importante, vou apagar aqui para a gente ganhar espaço, como eu expliquei no outro vídeo, a gente utiliza classes estáticas geralmente como uma caixinha de ferramentas. A gente coloca lá um monte de coisas que a gente pode utilizar para qualquer coisa. Ah, quero fazer um negócio só para zipar um arquivo, ou para descompactar um arquivo, ou para, sei lá, só quero enviar uma mensagem, etc. Pode ser qualquer coisa, como a gente tem na classe de matemática aqui, né? Como eu já mostrei no outro vídeo também. Por exemplo, aqui, ó, o valor de π. Temos aqui, ó, o valor de π, ou um monte de outros métodos que poderíamos utilizar, ó, mínimo, valor absoluto, cosseno, um monte de coisa. E também um que a gente já está utilizando aqui e utiliza bastante, que é o próprio console.writeLine aqui, ó. O writeLine, ele é um método estático de uma outra classe que também é estática console. E a gente pode utilizar o using para facilitar a nossa vida. E dessa forma, a gente pode só colocar o writeLine teste C console. Teste C console, ele continua funcionando. Seria uma forma mais prática. Por exemplo, aqui, ó, o nosso matriz,
Nesse momento eu não preciso mais usar o matriz aqui, ó. Eu posso só chamar estoque geral, porque eu já dei um using static matriz. Então ele sabe que eu estou usando essa classe e puxa, entre aspas, todos os métodos dela para um outro nível. E a gente pode chamar diretamente sem especificar. Ó. Aqui eu estou chamando, mas a própria cor aqui está um pouquinho diferente porque ele já sabe que eu não preciso. Ó, o nome pode ser simplificado. Se eu colocar aqui, ele já sumiu para mim. Assim como se tivesse algum parâmetro para passar, a gente já passaria aqui. Ó. Por exemplo, ó, vou criar um método simples aqui. Tem aqui o chamada. Não está fazendo nada, mas é só para vocês verem. Eu posso fazer aqui, ó. Chamada. Passo um número qualquer aqui, ele já saberia que é esse daqui, porque eu já usei o using static matriz. Se não fosse o caso, eu teria que fazer isso aqui. Então é só uma forma que talvez você ache mais organizada, se você utiliza muita coisa lá de dentro, ou às vezes você vai criar ou utilizar uma classe estática que está dentro de um namespace muito grande, porque você deveria colocar aqui, ó, system.console. Se fosse um namespace muito grande, talvez você tivesse que colocar alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, e utilizar esse caminho gigante. Você poderia usar você poderia colocar o using static aqui, dar o caminho todo do seu namespace, né? E ele já traria também da mesma forma. E aí você não precisaria fazer algo deste tipo aqui, ó. Que seria... Ele tá dando erro porque eu quebrei aqui, né? Mas só para vocês entenderem. Então, ao invés de usar um namespace gigante, que seria o endereço, né? Daquele método que você utilizaria. Vamos dizer que ele tá nesse namespace, ponto isso, ponto matriz, ponto chamada. Em vez de usar essa linha gigantesca, você dá esse using static aqui, coloca o caminho todo lá em cima e abrevia o seu caminho. Você vai direto no método. Então, antes da gente fazer o resumo, só peço que você tiver gostado, se tiver sido interessante, aprendeu alguma coisa com esse vídeo, que curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você só visita o YouTube sem se logar, você não consegue se inscrever, então talvez você possa se logar, que aí você recebe as informações de quando eu ou outros criadores de conteúdo desse mesmo tipo de assunto postar alguma coisa, você vai ficar sabendo. E hoje nós falamos sobre os construtores, esse tipo tão especial de método que no caso das classes estáticas são chamadas na primeira vez que a classe estática ela é acionada. Então, quando a gente utiliza alguma coisa lá de dentro, como foi o nosso caso aqui, somente de consultar uma propriedade, ele já roda o código que está lá dentro. A gente viu as diferenças entre o construtor estático e o construtor de uma classe não estática, e a gente viu também uma forma de ficar mais fácil, deixar mais simples o acesso a uma classe que talvez esteja dentro de um namespace muito grande, utilizando o using static. E por hoje é isso. Vejo você no próximo código.